Boa noite, pessoal. Hoje eu venho para, através do IEP, conversar um pouco com vocês com o tema Você conhece seu filho? É um tema, assim, muito bom e fiquem aqui para ouvir, porque é um aprendizado, é uma reflexão muito boa para todos nós que somos pais, que somos avós, que tem sobrinhos, que somos responsáveis pela educação da nossa criança, do nosso adulto, do nosso neto, né? Então, nós vamos falar um pouco disso. Essa conversa de hoje, ela é baseada no livro do Pedro Bonilha, e o livro é intitulado mesmo com esse tema de hoje: Quem é seu filho? Então, por sinal, quem não conhece, aproveitem para ler, porque é um livro muito bom, tá? Nós vamos iniciar pela história de Jean e Pietro. Jeanne estava entre a vida e a morte. O parto apresentava-se muito difícil e as pessoas da cidade temiam pela saúde da nobre senhora. Ela era uma senhora muito rica, mais dedicada aos pobres e aos infelizes. Apareceu um peregrino que ninguém nunca viu e disse para que a levassem uma estrebaria para que seu filho nascesse entre as palhas e ser colocado em uma manjedoura, se quiserem salvá-la. E assim foi feito. O pai sonhava em fazer dele um esperto mercador. Entretanto, aos 17 anos, o filho esbanjava a fortuna do pai com os pobres. Socorria os mendigos que infestavam as ruas da cidade, atendia a viuvez, amparava a orfandade e distribuía tudo que tinha ao povo. Pietro Bernardone, o seu pai, atingiu as fronteiras da loucura quando seu filho pegou várias peças de lã do mais alto padrão e dirigiu-se ao mercado da cidade com o desejo de vendê-las. E quando foi dado a palavra ao jovem Francesco para que se explicasse, ele falou com doçura. Até hoje tenho chamado Pietro Bernardone de pai com muita justiça, mas como tenho o propósito de servir a Deus, quero lhe restituir o dinheiro e as roupas que me deu, e de agora em diante poderei dizer com todo o direito: Pai nosso que estais no céu, e não mais Pai Bernardone. Esse jovem morava na cidade de Assis. Vocês já sabem de quem eu iniciei a história de hoje? Acho que a maioria já sabe, né? Que nós estamos falando de Francisco de Assis. Então, essa é a história de Francisco de Assis. O início, né, gente? E a pergunta é: você conhece seu filho?
Quando que os pais de Francisco de Assis poderiam imaginar que ele seria uma figura tão conhecida como ele é hoje ao longo da história, né? E aí, através do tempo, passou a ser conhecido como Francisco de Assis. Certo? Nós vamos agora para uma segunda introdução. Os pais são Matilde e Carlos Alberto. O presidente da República, Campos Salles, além de desenvolver uma política de apoio à agricultura, iniciou a estratégia de valorização do café e o Banco do Brasil. Carlos Alberto de Carvalho Meireles, funcionário do Banco do Brasil, fundado por Dom João VI em 1808, encontrou a morte aos 26 anos de idade. Matilde Benevide, sua esposa, professora municipal, estava grávida de 6 meses e no dia 7 de novembro ela deu à luz a uma menina. Ela desfrutou dos desvelos maternais somente 3 meses e a menina passou a ser criada pela avó, Jacinta. Ela criou a avó num ambiente de espiritualidade e misticismo. Esmerou-se na educação da neta, que na sua infância de menina sozinha, conviveu a maior parte do tempo com o silêncio e a solidão. Quando concluiu o curso primário, recebeu do poeta Olavo Bilac, inspetor escolar do distrito, uma medalha de ouro com o próprio nome gravado, Cecília Meireles. Em 1917, a jovem Cecília concluiu o curso na antiga Escola Normal e dedicou-se a escrever. Aos 20 anos, casou-se com o desenhista Correia Dias. Depois publicou Nunca Mais, poema dos poemas e baladas para El Rei, ilustrado pelo marido. Ela escreveu e publicou o seu último livro em 1963, que refletiu a essência profunda do seu lirismo transcendente, numa atmosfera autonal de sombra e de silêncio. E vocês vislumbram o que fará o seu filho ou sua filha? É uma reflexão para todos nós, né? E eu ainda vou falar mais um para que torne... Nós temos vários nesse livro, tá? Vários histórias, introdução de pais, né? Mas nós vamos falar agora de João e Maria. Corria o ano da graça de 1914. Após longa caminhada de 11 quilômetros, João, o vendedor de bilhetes lotéricos, juntamente com a esposa e os 5 filhos, chegava à sua modesta casa. Será que alguém já tem uma pista de quem eu vou falar?
Enquanto esperavam o café, agora vocês vão saber de quem é que nós vamos falar. João Cândido se pôs a dialogar com sua mulher sobre um problema de aborto que havia ocorrido com uma de suas vizinhas. Naquele instante, o menino que estava por ali por perto, ouvindo a conversa, nos seus 4 anos de idade, ouviu uma voz e transmitiu para o seu pai o que estava escutando. Alguém já sabe de quem estamos falando? O senhor não está muito bem informado a respeito do caso. O que aconteceu foi um problema de nidação inadequada do ovo, de modo que a criança adquiriu posição ectópica. João Cândido arregalou os olhos e disse para a esposa: "O que é isso, Maria? Este menino não é o nosso, deve ter sido trocado. Trocaram ele na igreja, enquanto nós estávamos na confissão." Chico Xavier, o famoso e incomparável médium espírita, ao lembrar esses fatos, sorri e comenta: "Eu tinha 4 anos de idade e me lembro perfeitamente desta passagem." Aos 85 anos de idade, Chico Xavier foi entrevistado num programa de televisão. E a resposta do médium à primeira pergunta mostra, na sua simplicidade, a grandeza desse homem que chegou à velhice com a certeza do dever cumprido e a consciência sempre em paz. E você? Faz alguma ideia sobre quem é seu filho? Então, como eu já disse, tem vários momentos no livro com outras histórias assim muito oportuna de a criança ali pequena e depois na sua maturidade em quem ela se transformou. Como nós hoje, pais, podemos dizer quem serão nossos filhos? Daí a importância de nós fazermos o melhor na criação dos nossos filhos, especialmente na infância. É uma etapa da vida de todos nós importantíssima. E eu, Eliana, estava pensando. Eu esqueci de me apresentar, gente. Meu nome é Eliana Galvão. Eu faço parte da Casa do Caminho de Promissão, da cidade de Promissão, Casa do Caminho Dr. Bezerra de Menezes. E eu também faço parte do IEP. Eu sou professora, tá? Sou espírita e sou palestrante também da Casa do Caminho. Me desculpem, é que eu já iniciei. Então, quem serão nossos filhos? Daí a importância dessa criação. Voltando, quando eu estava me preparando para falar, estudando, eu fiquei pensando. E aí vai ter uma fala aqui de um psicólogo muito importante também, que se eu soubesse de tudo isso, se eu soubesse um pouco do que eu sei hoje, eu teria criado meus 3 filhos de uma maneira diferente. Mas como o tempo não volta atrás,
eu tenho neto. Eu tenho um neto de 1 ano e 3 meses. Então, eu vou fazer o possível. É 1 ano e 4 meses, tá, gente? Eu vou fazer o possível para colocar esses conhecimentos que eu tenho hoje. Pelo menos enquanto ele estiver comigo, né? Porque graças a Deus, ele está com seus pais, pai e mãe, né? Mas eu sei que eu posso fazer a diferença hoje, tá? E vocês, com os seus filhos pequenos, adolescentes, adultos, né? Porque eu acredito que tivemos falhas, especialmente a minha geração, sim, mas podemos fazer diferente, né? No meu caso, enquanto avó e enquanto professora, eu posso fazer muito diferente com os meus alunos. E quem são nossos filhos? Por maior que sejam nossos esforços em tentar saber quem são nossos filhos, por mais que possamos sondar suas almas, desnudar-lhes o caráter, traçar o perfil que lhes marca a personalidade, não lograremos êxito em saber realmente quem são aqueles que durante um período da nossa existência convivem conosco sob o mesmo teto. Comem conosco e, embora aparentemente tenham aprendido tudo conosco, não pensam como nós. Afinal, quem são os nossos filhos? Por mais que nós tenhamos oportunidade de dar bons exemplos, de auxiliar os nossos filhos, de dar boas escolas, de colocá-los com a melhor educação possível, como saber o que eles serão no futuro? Como a introdução das 3 histórias que eu relatei aqui. Então, Gibran Khalil, ele escreveu um poema sobre os filhos. Vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não são de vós. E embora vivam conosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes o vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar, nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Bom, é uma reflexão, né? Para que possamos pensar na criação e na educação dos nossos filhos. E quando eu falo em educação, eu falo numa educação no sentido muito mais amplo. Eu falo na educação
material, a educação intelectual, né, que nós temos que dar aos nossos filhos. Eu falo da educação emocional, que também temos que oportunar aos nossos filhos, com os nossos exemplos, com uma visão, uma consciência maior, principalmente nessa quarentena, nesses tempos em que estamos vivendo. E também, também falo da educação religiosa, a educação espiritual, seja qual religião eu vou praticar com o meu filho, né? Seja ela qual for, a religião que for, eu tenho que ensinar o meu filho a ter respeito, a ser solidário, né? E às vezes, muitas vezes, nós ensinamos isso em casa, tá? Então, a educação é muito ampla, E aqui tem uma pergunta que foi extraído do livro O Profeta, que ele fala assim: é verdade, nossos filhos não são nossos filhos, são filhos de Deus. Conhecer nossos filhos é um tanto quanto difícil, porque não sabemos qual é a idade dos filhos de Deus, e nem o que eles sabem e o que não sabem quando vêm morar conosco. São espiritualmente falando jovens ou não? Em que faixa evolutiva se encontram? Quais vícios e quais virtudes apresentam? O que necessitam aprender no contexto da vida? Eles sabem a diferença entre o bem e o mal? E nossos filhos, o que eles precisam aprender? Agora eu estou falando no âmbito espiritual. Nós sabemos quais os vícios que eles têm, que eles já trazem? Nós sabemos? Aqui ele diz assim: quantos anos têm os nossos filhos? Ah, o meu filho tem 3 anos, meu filho tem 10, meu filho tem 8, meu filho tem 40 anos. É a idade que nós estamos vendo hoje, que estamos com ele, mas espiritualmente, quantos anos tem o meu filho, o meu neto, né? E hoje, mais do que atual hoje, a gente ouve relato de mães na internet, na vida cotidiana, dizerem assim: nossa, minha filha tem 2 anos e você precisa saber o que ela me falou. E aí relata, quer dizer, uma inteligência que não é para uma criança de 2 anos. E eu ouço pais dizerem assim: eu não sei de onde ela tirou isso, né? Então são muitas falas que a gente acaba percebendo, até pessoas que ficam assim, surpresas. Como meu filho, nessa idade, 2, 3 anos, da onde ele tirou isso, né? Então, quantos anos tem o nosso filho, espiritualmente falando? Você sabe? Você sabe se por acaso ele vem de uma situação bem mais evoluída do que os seus pais, né? Então,
Eles sabem a diferença entre o bem e o mal? E aí vem o nosso papel primordial, o nosso papel de pais, mães, educadores. Educadores, né? Que palavra bonita, né? Educadores. Nós sabemos, nós podemos fazer uma diferença enorme na vida dessas crianças, desses filhos que não são nossos, né? Nós podemos. De que maneira? Com o nosso exemplo, com a criação que nós estamos dando a eles, com as atitudes que nós, pais e ou responsáveis, podemos transmitir a eles todos os dias. Nós podemos fazer uma diferença enorme na vida deles. Enorme. E é isso que eu quero passar hoje, que nós podemos fazer uma diferença enorme na vida deles, tá? Então, no livro dos Espíritos, na questão 209, está lá: por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Resposta: um mau espírito pode pedir bons pais na esperança de que seus conselhos o dirijam a uma senda melhor, e muitas vezes Deus os atende. Vocês estão vendo a minha fala anterior? Temos uma responsabilidade na infância dessas crianças muito grande, muito grande. E hoje em dia nós temos assim vários obstáculos, né? Hoje em dia nós temos as facilidades que nós estamos dando aos nossos filhos. Está na hora de rever isso, né? E na questão 210 do Livro dos Espíritos, pergunta: os pais poderão, pelos seus pensamentos e as suas preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito em lugar de um espírito inferior? Olha que pergunta maravilhosa, né, gente? Resposta: não. Mas podem melhorar o espírito da criança a que deram nascimento e que lhes foi confiada. Esse é o seu dever. Filhos maus são uma prova para os pais. Por quê, gente? Por quê? Porque quando nossos filhos são crianças, logo que ele começa a se aprimorar da sua consciência, não total, mas bem pequeno, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, a gente já começa a perceber alguns vícios que ele traz. Quando ele entra na idade de 6, 7, 8 anos, essas tendências, esses vícios, elas começam a se acentuar. Então, cabe a nós, pais, abrir os nossos olhos e estar atentos às falas ocultas que os nossos filhos trazem às suas tendências. Por exemplo, vamos pegar aqui uma tendência da mentira. Quando criança, a gente já começa a perceber que essa atitude, ela é repetitiva.
Esse é só um exemplo, tá? Mas tem vários exemplos. Quantas vezes nós fechamos os nossos olhos para as tendências dos nossos filhos? Quantas vezes? Um outro exemplo. Eu, enquanto professora, quando o filho chega em casa com um material que não é dele, você sabe que o material não é dele, você, pais irresponsáveis, porque é você que compra. Então você sabe que você não comprou aquele material. Da onde veio? Tá? Quantos pais não fecharam os olhos para esse momento de perceber que o filho chegou em casa com algo que não fosse dele e não disse nada? Não apertou o filho? Filho, da onde foi isso? Ah, eu ganhei do meu amigo. Que amigo? Como ele chama? Quantas vezes? Muitas vezes nós não fizemos isso. E olhe, eu tenho o hábito, como professora, de fazer sorteios na minha sala. Às vezes são coisas usadas, mas que eles adoram, tá? Coisas usadas, mas de bom que dá para utilizar depois. Por exemplo, vocês não ficarem pensando coisas, né? Porque a internet é muito ampla, né? Mas, por exemplo, um brinco que eu tenho em casa e tá ali, guardado, sem uso. Uma correntinha, algo assim, tá? E aí eu faço sorteio, mas coisas novas também, um gibi, um livrinho, faço sorteio. Todo mês eu faço sorteio. E uma mãe, o ano passado, ela escreveu na agenda, porque na minha escola nós usamos o caderno de recado. Todos os dias a gente usa o caderno de recado. E as mães se comunicam através do caderno de recado. E a mãe escreveu: professora, a minha filha chegou em casa com um brinco e não é dela. E eu gostaria de saber de quem é. Eu parabenizei a mãe pela atitude dela. E a partir daquele dia, eu passei a escrever na agenda. Olha, hoje o seu filho ganhou o sorteio e recebeu tal coisa, tá? Olha a importância, gente. E às vezes é uma coisa que passa batido. Principalmente as mães que trabalham fora, às vezes chega à noite, não vê o caderno do filho, não vê o caderno, não vê nada e passa às vezes 3, 4, 5 dias é que ela vai perceber. Então, daí uma dica: a observação constante aos nossos filhos, tá? E na questão número 110 do livro O Consolador, ele faz assim: mas como educar com acerto? Onde está o método seguro para a educação? Como entender que a humanidade, após conquistas inimagináveis, ainda não logrou encontrá-lo? Uma forma de se educar melhor? Qual é o caminho? Gente, quantos pais irresponsáveis não estão hoje fazendo essa mesma pergunta? Quantos pais? Quantos? Principalmente nesses meses, nesse
tempos em que estamos passando hoje, com tanta facilidade, tanta facilidade. Quantos pais não chegam na escola e dizem assim: eu não sei mais o que fazer com meu filho. E não é adolescente, hein, gente? Não é adolescente. Muitas vezes são crianças e eles falam: não sei mais o que fazer com meu filho, tá? E aí, o psicólogo infantil William Damon afirma, o seu livro chama O Caminho. Para quem tem esse livro, ou podem pesquisar, está na página 76. Ele diz assim: William Damon, psicólogo infantil, afirma que para a criança desenvolver corretamente o seu caráter, deverá ser alertada quanto às realidades sociais fundamentais às quais tem que se adaptar. É necessário que a criança obedeça às regras e à orientação firme e clara, para que não venha a desenvolver a arrogância e o desrespeito. Autor do livro Expectativas Maiores, William Damon, ou Damon, psicólogo infantil e pedagogo. Olha, gente, que coisa mais importante, né? É necessário que as crianças tenham regras, tenham rotina. É necessário que elas tenham uma educação clara, objetiva, firme. Mas não falo daquela firmeza do grito, das vezes da violência física. Não, gente. Vocês vão ver para frente que firmeza, qual tipo de firmeza a que esse psicólogo infantil, William Damon, se refere, tá? E aí foi perguntado a ele como ele encara a questão da disciplina. Gente, olha que pergunta fabulosa. A questão da disciplina na escola e no lar. Olha a resposta dele: amor, cuidado e disciplina são os elementos essenciais na educação. É triste, mas previsível que nos nossos tempos a disciplina tenha se tornado um tópico de acirrada controvérsia, quando deveria continuar sendo o que sempre foi, uma questão de simples bom senso. Gente, quer resposta mais clara e objetiva do que essa? Bom senso, gente. E por onde anda o nosso bom senso? Nosso bom senso de paz, né? Em uma geração hoje que a gente muitas vezes não sabe o que fazer, não sabe o que responder. E temos a necessidade de estudar, de ouvir palestras, de ouvir profissionais, de ouvir relatos de pais que fazem da educação uma vivência diária e construtiva. E muitas vezes nós, como não estamos sabendo lidar com variadas situações, nós temos que estudar. Estudar no sentido de nos aperfeiçoar como pais, como educadores,
como profissionais, porque hoje em dia outras exigências estão sendo feitas para todos nós. Então eu vou falar da minha área, da educação. Nós estamos precisando realmente nos reciclar. Aquilo que servia há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, já não serve mais. E nós precisamos estar em contato com novos conhecimentos o tempo todo. E hoje, não só as crianças, mas nós adultos, nós temos a oportunidade de, através da tecnologia, de estudar, gente. A gente não precisa, de uma forma formal, voltar à faculdade. Nós temos a faculdade nos nossos lares. E por que não estamos buscando novos conhecimentos? E os pais também. Os pais também. Independente da sua situação financeira, da sua situação intelectual. Porque nós estamos hoje no mundo virtual, aonde tem inúmeras possibilidades. E por que não estamos buscando, né? Esses livros que eu estou me reportando, eles não foram escritos agora, gente. São livros olha o livro dos Espíritos, olha o Consolador, esse livro mesmo, Expectativas Maiores, de William Damon, psicólogo infantil, muitos anos. Mas olha, tudo como se fosse escrito ontem, né? E aí, eu vou falar, já encaminhando para o final, do livro, gente. É um livro muito fininho e muito antigo, chamado A Mãe Minuto. Busquem na internet. É fabuloso esse livro, gente. Eu vou falar aqui do terceiro método, a repreensão. Minuto funciona bem quando? Então, neste livro, ela dá várias dicas do que a gente pode fazer, e aí eu vou falar da minha fala anterior, para melhorar a nossa convivência, principalmente nesses tempos de quarentena, de como a gente pode fazer melhor e educar melhor, ampliando a nossa consciência enquanto pais e responsáveis e ampliando a consciência dos nossos filhos, tá? Então, olha, isso está no livro A Mãe Minuto. Regra 1. Digo a meus filhos que farei saber quando seu comportamento não é aceitável para mim. Peço a eles para fazerem o mesmo comigo. E aí nós vamos entrar na falta de diálogo que nós estamos convivendo hoje em dia. Não é hoje em dia não, né, gente? Já faz muito tempo. Muito tempo. Porque antigamente, bem antigamente, não tínhamos televisão, né? E aí até tínhamos televisão, mas as famílias se reuniam para conversar, se reuniam para fazer as suas refeições à mesa, se reuniam para sentar na calçada e ver seus filhos brincando na rua, né? Eliana, mas hoje são novos tempos, não dá para fazer isso. Ah, não, gente,
E o que é que nós estamos fazendo nessa quarentena com os nossos filhos, com as nossas crianças, com os nossos alunos? Nós não estamos procurando oportunidades para nos reinventar com os nossos filhos, principalmente enquanto eles são crianças? Nós não estamos buscando formas, me refiro agora àqueles que estão em casa com seus filhos, né? Não estamos procurando formas de distrair, entre aspas, nossos filhos, tirando-os um pouco da internet, principalmente crianças bem pequenas. Não estamos fazendo isso. Não estamos retornando lá atrás, fazendo as refeições com os nossos filhos, porque tem muitos pais que estão trabalhando em casa e estão tendo a oportunidade de estarem com seus filhos. Há quanto tempo não fazia uma refeição com os seus filhos? Pai, mãe, avós. Nem sempre os avós, né? Por conta do risco do coronavírus, né? Mas em muitos lares os avós estão ali. Então, gente, não estamos nos reportando a muitas situações de tempos atrás? E por onde anda o diálogo? 2. Repreendo meus filhos quando possível. Quando possível, no sentido de não é gritando. É que às vezes não dá para conversar com meu filho naquele exato momento, mas eu posso chamar e conversar depois. 3. Digo a meus filhos, especialmente, o que é inaceitável para mim. Olha, gente, se eu tivesse feito isso com os meus filhos, eu tenho certeza que o diálogo seria muito melhor. Mas como eu disse, não dá para chorar o que aconteceu lá atrás. Dá para refazer? Não, como foi dito aqui, o tempo não volta. Mas eu posso fazer diferente. Eu devo fazer diferente. Eu tenho a obrigação de fazer diferente. Se eu fui criada de uma maneira, são outros tempos. Eu devo mudar, inclusive os meus conceitos, tá? Então, eu devo dizer, nós estamos aí trabalhando com a educação emocional, alfabetização emocional. Gente, mudança. Está na hora de eu dizer ao meu aluno, filho, por que é que você está triste hoje? Gente, quando que a minha professora fez essa pergunta para mim no primeiro, segundo, no pré, quando? No quarto, no quinto ano, antigamente série, né? Quando? Eu hoje, Eliana, quando vejo meu aluno chegando meio sonolento, eu digo a ele, o que aconteceu? Por que você está dormindo? Gente, eles falam, eles contam. Ah, porque eu fui dormir tarde. Ah, porque isso, porque aquilo. Eles dão várias respostas, gente. Eles contam o que aconteceu em casa, tá? E vocês sabem que a criança ela é muito espontânea. Eles relatam, tá? Muitas vezes, quando a gente está ali com a sala inteira, eu tenho que falar assim, Maria, depois a gente vai conversar no particular, tá? Porque ela começa a falar umas coisas assim para a sala toda que não é legal. E eu tenho que cortar. Maria,
Ó, depois a gente conversa, tá? Depois eu vou chamar você ali no cantinho e a gente conversa no particular. Muitas vezes eu tenho que fazer isso. Então, depois ela ainda fala assim: fico em silêncio por alguns segundos para permitir que eles sintam meu desagrado. Para que eles sintam o meu desagrado. Gente, não vai dar aqui para falar tudo, mas gostaria que vocês ficassem hoje com isso. Nós, em vários momentos, não tivemos a oportunidade de demonstrar os nossos sentimentos. Quantas vezes nós, pais, choramos no banheiro para nossos filhos não perceberem que nós estávamos tristes, que nós estávamos com o nosso coração partido por um motivo ou pelo outro. Quantas vezes, gente? Hoje nós estamos em um patamar que devemos conversar e explicar para o nosso filho pequeno. E quando eu digo pequeno, é pequeno mesmo, tá? Se ele já tem 1 ano e meio, e já entende o que eu falo, ou não entende, eu posso ir falando várias vezes com ele. Várias vezes. Eu vi uma palestra agora no encontro que nós tivemos este ano, 2020, no despertar da consciência, que a palestrante, eu achei fantástico, gente. Ela diz assim, que que a filha dela, ou uma aluna dela, acho que foi aluna, que uma aluna dela, ela é a esposa do Lindomar, e que uma aluna dela estava grávida e aí saiu da escola, ou interrompeu os estudos, não saiu, mas interrompeu. E aí um tempo depois, ela reencontrou com essa aluna e a criança, né? E ela ficou assim, muito surpresa com a educação da criança de 2 anos. E aí, numa outra oportunidade, ela foi fazer uma visita, que era uma aluna muito querida, e ela esteve sempre em contato com essa aluna depois, e ela percebeu, ela ficou assim encantada com a maneira que a mãe se reportava à filha. Então, teve uma passagem que ela colocou assim, que a criança estava chorando muito. Eu não sei se é na mesma fala dela com relação à aluna, tá, gente? Mas que a criança estava chorando muito. E aí ela disse assim para a criança: filha, a mamãe está preparando o seu leite. E se você continuar chorando desse jeito, a mamãe vai ficar nervosa e vai demorar ainda mais para preparar o seu leite. Então você pare de chorar. Não falou pare de chorar. Espere um pouquinho que a mamãe já vai dar o seu leite. Isso, gente, preparando o leite e olhando para a filha. Sabe o que aconteceu? A bebê, a filhinha dela, parou de chorar
imediatamente. Será que é isso que a gente faz com o nosso bebê, a nossa criança de 1, 2, 3, 4, 5 anos? Será que é isso que a gente faz? Ou a gente já grita, já fala coisas indevidas, porque a gente está nervosa, porque a gente tem que trabalhar, porque a gente tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo? Será, gente? É assim que nós agimos com os nossos filhos, nossos netos, nossos alunos? Por que não nossos alunos? Então, olha outra coisa para encerrar. Deixo claro a meus filhos que sei que cada um deles é uma pessoa de valor e digna de ser amada. Gente, olha que coisa espetacular, gente. Quantas vezes nós dizemos isso aos nossos filhos? A questão do elogiar mais, a questão do conversar olhando nos olhos. Enfim, várias questões que nós precisamos rever. Várias questões, tá? Então, é uma reflexão para que nós possamos nos analisar, refletir e nos analisar. O que é que nós estamos fazendo com os nossos filhos? De que forma nós estamos educando? De que forma nós estamos dando bons exemplos? De que forma eu estou fazendo a diferença na vida do meu filho? Se ele, como me reportando a pergunta do Livro dos Espíritos, quando fala assim: e se meu filho já vem com uma tendência negativa? Por exemplo, com vícios. Às vezes, em muitas encarnações, ele já tem esse vício nele, o alcoolismo, as drogas, a mentira, o roubo e muitas outras. O que eu posso fazer para evitar isso? Já foi respondido no Livro dos Espíritos, mas eu vou dizer agora. O que eu posso fazer? Eu não sei se o meu filho veio com essa tendência. Eu não sei. Mas eu posso observar as tendências dele. E se eu vejo que o meu filho, desde pequenininho, fica maravilhado com uma cerveja, com uma bebida alcoólica, que aquilo chama a atenção dele, qual é a minha postura se eu observo isso no meu filho? Não ter bebida alcoólica na minha casa. E aí vocês vão dizer assim: Eliana, mas ele não tem bebida alcoólica na minha casa, mas todos os lugares em que ele frequenta, ele tem a bebida alcoólica. Ok, mas eu posso dizer ao meu filho: filho, eu sei que em todos os lugares você vai ver a bebida. Às vezes no aniversário do seu coleguinha, você vai ver, mas eu devo explicar ao meu filho. Então, desde pequenininho, eu já tenho que explicar a ele e não fugir das perguntas que ele faz. Mãe, você disse que a bebida alcoólica, ela faz mal para minha saúde física, para minha saúde espiritual, para o meu emocional, ela faz mal. Mas, então por que eu vejo o meu pai sempre com bebida alcoólica, com cerveja, com isso ou com aquilo na mão? Você vai fugir dessa resposta? Você vai inventar alguma coisa nesse momento? Não.
Você vai fazer o que a Mãe Minuto fala orienta para que nós possamos fazer. E não só a mãe, tá, gente? O pai também. Deixo claro a meus filhos que sei o momento certo de orientar, o momento certo de dizer assim: meu filho, o seu pai, isso não está escrito aqui no livro, tá? O seu pai faz as suas escolhas. Qual escolha você quer para a sua vida? E aí, se você não puder explicar naquele momento, explica os malefícios da bebida alcoólica, como eu já disse, não só para o organismo físico, mas também o quanto ela pode nos prejudicar. E assim, todos os outros vícios. A mentira, o roubo, o sexo, enfim. Tudo que é feito em exagero prejudica. Olha, quero agradecer imensamente a todos vocês por estarem aqui, por estarem me ouvindo. E eu tenho a certeza que essa reflexão ela é muito oportuna nessa quarentena, nessas mudanças de conceitos, nesse se reinventar que todos nós estamos tendo a oportunidade de fazer. Gente, é uma oportunidade única para todos nós. É fácil? De forma nenhuma. Tem receita? Não. Mas tem reflexões como essa desta noite. Muito obrigada, agradeço imensamente e até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigada.